9 ao 23. Vamos viver pelo Evangelho e levar as boas novas de Cristo às pessoas que precisam da salvação. E para isso nós precisamos ter sabedoria ao ministrar a cada coração na sua realidade. 1 Coríntios 9, do 19 ao 23. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos adorando o Senhor. O Senhor é maravilhoso nos seus feitos, maravilhoso nas suas promessas. Não há como se comparar ao Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra. Se nós pudéssemos olhar de um lugar isolado as estrelas, nós poderíamos contemplar a magnitude da tua criação. E é o Senhor quem mostra para nós que não existe ninguém igual a ti, Senhor. Mas o Senhor que é sobre tudo e sobre todos, que é o Altíssimo, veio para buscar e alcançar o que estava perdido, aquele que estava distante. Obrigado, Senhor, por sermos alvos de tamanha graça e de tamanha salvação. Obrigado porque nesse domingo o Senhor reservou esse momento para estarmos buscando o Senhor. Obrigado, Senhor, pela maravilhosa graça que nos alcançou e que nos dá agora o privilégio de ouvirmos a palavra. Ó Deus, o Senhor é transcendente, mas sabemos que o Senhor é pessoal. Sabemos que o Senhor habita com aquele que tem o coração contrito, o coração arrependido. E nós estamos aqui, ó Deus, humilhados, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração, derrama graça, vem e sopra sobre nós o teu sopro. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, imagine um médico que vai para um lugar, mas ele se recusa a aprender o idioma daquela nacionalidade. Então, ele tem o conhecimento, ele tem o remédio, mas ele não consegue se comunicar com seus pacientes de um outro país. As pessoas continuam morrendo. O Evangelho que nós recebemos é a cura para a alma. Mas se você não tiver sensibilidade de comunicar o Evangelho a cada pessoa, de acordo com a sua situação, você não vai passar a mensagem que é tão importante para salvar vidas. Paulo aprendeu a comunicar o Evangelho, levando a cada realidade uma maneira diferente de comunicar a palavra de Deus. E nós precisamos saber como comunicar o Evangelho em cada situação. É interessante pensar no nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus se fez homem e habitou entre nós. Ele deixou o seu direito divino e ocultou o seu poder divino, vindo na nossa realidade para nos dar a salvação. Ele se fez servo e pagou pelos nossos pecados com morte de cruz. Esse é o maior exemplo de Deus contextualizar a sua mensagem. O próprio Deus, que é o Deus missionário, se fez homem e habitou entre nós. Ele se fez o servo de todos para nos dar a salvação. E é isso que nós estamos sendo lembrados aqui nessa noite. Fazer tudo por causa do Evangelho. O que é fazer tudo por causa do Evangelho? Paulo estava respondendo a questões da igreja de Corinto.
E uma das questões que permeavam as disputas ali dentro daquela localidade eclesiástica, daquela igreja, era se eles podiam ou não poderiam comer carnes sacrificadas a ídolos. No mercado local de Corinto, era comum todo tipo de alimentação, todo tipo de carne que era vendida ali, passava por um templo pagão. Então havia uma divisão entre irmãos que Paulo falava de fortes, e irmãos que Paulo falava que eram fracos. Os fracos que tinham vindo daquele sistema espírita, eles se sentiam mal de comer aquela carne, porque eles pensavam assim, que isso era um pecado contra Deus. E os fortes entendiam, não, nós fomos salvos por Jesus Cristo. Agora a carne não tem mais nenhum efeito na nossa vida. Essa carne que é vendida não tem mais nenhum problema. E então Paulo, ele fala que ele concorda com os fortes, que a carne em si não é nada. Mas o que manda não é a questão de se ter razão nesse sentido das coisas secundárias. O que manda é o amor. Então, às vezes, você abre mão de direitos e de liberdades por amor a outra pessoa. E Paulo exemplifica isso, ele diz assim: eu mesmo trabalhei com vocês desde o início. Eu plantei a igreja de Corinto. E aquele que trabalha com o evangelho é digno de receber o salário do seu trabalho. Paulo faz uma argumentação sobre isso aqui no capítulo 9. Mas ele diz assim: eu abri mão do meu direito de receber salário de vocês, para que vocês não me considerassem um mercenário. Para que vocês... Está uma disputa brava hoje ali. Fique tranquilo, é aqui que ele tem que ficar. É que agora eu estava vendo o Heitor brincar, daí eu já fui. Voltemos aqui. O que eu estava falando? Ah, é mesmo. Paulo abriu mão do seu salário por amor da obra, por amor da palavra. Para que os coríntios não dissessem para ele que ele era um mercenário, que ele estava fazendo aquilo por dinheiro. Paulo queria que esse peso não estivesse sobre ele. Então, aqui Paulo está dizendo assim: por amor nós temos que abrir mão dos nossos direitos e das nossas liberdades para influenciar a vida de outras pessoas. E também, no que se refere aqui a fazer tudo por causa do evangelho, então Paulo ele cita outro exemplo de como ele procedeu nos mais variados contextos. Paulo diz no versículo 19, vamos voltar lá: sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Paulo tinha liberdade, tinha status de apóstolo, tinha poder, mas ele se tornou escravo. Sendo livre, ele se tornou escravo. Quando, por exemplo, um bombeiro, ele é chamado para uma ocorrência, ele tem que deixar o seu conforto, ele tem que deixar a sua segurança. E então ele não pode temer o fogo. Ele tem que ir ao encontro do fogo para salvar a vítima que está dentro daquele lugar. Assim Paulo procedia. Paulo era livre em Cristo. Paulo era salvo por meio de Cristo, mas era salvo para amar, para servir. A verdadeira liberdade não é egoísta, mas se expressa em amor e serviço. Martinho Lutero disse que o cristão é livre de todos o cristão é livre de todos e escravo de todos. Ele escreveu isso numa obra chamada Da Liberdade Cristã, de 1520. E o que ele queria dizer com isso? Que o cristão é livre de todos e escravo de todos. Naquela época, a igreja dominante, a igreja romana, entendia que a salvação dependia de obras, rituais e submissão ao clero. E quando Lutero
encontrou o Evangelho nas cartas de Romanos e Gálatas, que a salvação era pela fé, então ele mostrava isso para as pessoas, ensinando que as pessoas não eram mais presas a guardarem mandamentos feitos por homens, para que elas fossem salvas. Não era a imposição de leis humanas que tornava as pessoas salvas, mas ao mesmo tempo que ele dizia, um cristão é livre de todos, mas é servo de todos, ele queria dizer assim, que embora o cristão fosse livre das leis humanas e das leis feitas até mesmo pela igreja para ser salvo, ele estava pelo amor preso à necessidade de servir as pessoas. Pelo amor de Cristo que nos constrange, não temos como ser livres do serviço. Um cristão não tem como viver uma vida apática com relação ao serviço. Nós somos chamados a servir sacrificialmente. O Evangelho nos liberta para servirmos sacrificialmente. Então avaliemos, meus irmãos, as nossas motivações. Vivemos para agradar a Deus ou a nós mesmos? Você usa da sua liberdade para servir a sociedade ou para se isolar da sociedade? Deus te chamou para servir e não para se isolar. E talvez um desafio prático que seja muito interessante é: adote a postura de buscar um serviço voluntário no qual você possa levar o Evangelho para a vida de pessoas que necessitam. Aqui na igreja mesmo tem pouca gente que trabalha com adolescentes, temos poucos até adolescentes. Talvez alguém pudesse se levantar para fazer um trabalho específico para adolescentes. Trabalhos com idosos, trabalhos com música, trabalhos com vários aspectos. Você pode se voluntariar para, à medida que você trabalha e serve, você possa então compartilhar do Evangelho. E expressar o amor de Jesus por pessoas que necessitam da salvação. Do versículo 20, vemos aí outra questão importante de fazer tudo pelo Evangelho. Então, quando nós fazemos tudo pelo Evangelho, nós precisamos então viver para liberdade de ganhar pessoas, o maior número possível de pessoas, como ele diz no versículo 19, ganhar o maior número possível de pessoas. E no versículo 20 ele diz, procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Paulo, ele, por fazer tudo pelo Evangelho, ele adaptou-se à realidade dos seus ouvintes, à realidade dos seus alvos missionários, sem comprometer a verdade. E nós somos chamados a fazer tudo pelo Evangelho com o fim de ganhar o máximo número de pessoas para Cristo, adaptando-se à realidade dessas pessoas, mas sem comprometer a verdade do Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado e anunciado com sensibilidade cultural, não criando barreiras culturais, mas também nós precisamos ter fidelidade bíblica. Quando nós nos adaptamos culturalmente, nós expressamos amor e sabedoria. É como mais ou menos se um missionário fosse para a África, lá para aqueles países como Senegal, Nigéria, Marrocos, e ele ficasse usando terno, todo dia usando terno num calor escaldante. Ele ia criar uma barreira. Ou que ele quisesse somente que as músicas fossem no estilo do modo europeu de fazer música. Isso
colocaria barreiras na pregação do evangelho. Paulo não via assim. Quando Paulo foi pregar em Jerusalém, em Israel, para alcançar os judeus, ele, por necessidade, ele chegou a circuncidar o discípulo dele, Timóteo. Não porque era necessário para a salvação de Timóteo, mas porque Timóteo, que era filho de grego com uma judia, se estivesse circuncidado, ele teria maior capacidade de influenciar os judeus. Paulo mesmo, no final de Atos, ele faz alguns rituais do templo para que ele pudesse falar de Jesus para judeus. Paulo frequentou sinagogas, participou de festas judaicas, não por obrigação, mas por estratégia missionária. Quando ele foi aos gentios, ele tratou com os que estão fora do regime da lei de Moisés, que não tinham as cerimônias e a lei civil e a lei cerimonial de Israel, não faziam as festas e tudo mais. Então Paulo não deixou de respeitar a cultura dos gentios, ele comia de tudo, comia com todos, mas ele não comprometia a verdade, porque ele era servo da lei de quem? Da lei de quem que Paulo era servo? Da lei de Cristo. Ele não abriu mão do evangelho e da santidade, embora ele tenha participado dos costumes daquela sociedade. Ele não abriu mão daquilo que não se podia abrir mão. Meus irmãos, nós precisamos conhecer como as pessoas ao nosso derredor pensam. O acesso à universidade precisa acontecer para cristãos. A universidade ela é totalmente contrária ao cristianismo. Quem já fez um curso de humanas sabe o quão profundo é a rejeição de Cristo naquele contexto. Mas isso não é um privilégio ou uma especificidade apenas dos cursos de humanas, como história, sociologia, filosofia. Não. Os nossos jovens estão perdidos em qualquer curso, seja na agronomia, na veterinária, nos sistemas. Todos estão buscando prazeres da carne desenfreadamente. Mas talvez você precise participar de um ambiente assim para você aprender como eles pensam e para você levar a boa nova da verdade, da fé. Os nossos negócios para aí, as pessoas que fazem negócio têm um costume totalmente antibíblico. Mas você precisa entender a realidade das pessoas, para você poder ter empatia. Empatia é sentir o que o outro sente, é você entrar na realidade do outro, é você perceber quais são os dramas, quais são as dificuldades que o outro passa, para que você possa ter sabedoria de inserir o evangelho na vida dessas pessoas. Não colocar barreiras de imposição de tradições religiosas para fazer uma barreira para o evangelho. Quando Jesus tratou com Nicodemos, ele tratou de uma forma. Quando Jesus tratou com a mulher samaritana, ele tratou de outra forma. Quando ele tratou com Zaqueu, ele tratou de outra forma. Você tem que entender que cada pessoa tem um jeito de ser evangelizada. E você precisa ter paciência, e amor, e respeito. E não pode forçar uma porta. Não pode ser intolerante. Precisa aprender a falar a verdade em amor, mesmo que isso custe. O nosso irmão Charlie Kirk levou um tiro e ele só estava falando a verdade. Ele não estava oprimindo ninguém. Pode acontecer, os apóstolos eles não ficavam marretando as pessoas, não eram arrogantes, mas a maioria deles morreu martirizados pela palavra da verdade. E Paulo trata então agora ali no versículo 22, ele fala assim: fiz-me fraco para com os fracos. Quando você é um corredor experiente, você está treinando um corredor imaturo,
Se você é um professor, você vai lá na frente, daí você volta e anima o teu aluno a correr com você um pouquinho mais rápido, e você volta lá e anda no passo do aluno para que ele possa chegar lá. Paulo demonstrava sensibilidade, humildade e empatia no trato com as pessoas, mas ele nunca comprometeu o evangelho. Então, meus irmãos, existe uma palavra-chave aqui na carta de Coríntios, que é a palavra escândalon. A palavra escândalo é aplicada em 1 Coríntios 1:23 ao escândalo do evangelho. O evangelho é escandaloso para os gregos, porque os gregos queriam alguém eloquente, sábio. Não queriam alguém que tivesse morrido numa cruz. A cruz era um escândalo. Os judeus queriam alguém forte, alguém que fosse um rei, alguém que fosse revolucionário, alguém que colocasse seus adversários nos seus pés. A cruz era um escândalo para eles. É esse o escândalo que nós levamos às pessoas. O escândalo de dizer para as pessoas que elas precisam se arrepender dos seus pecados. Que nós não vamos negociar o que é pecado, que nós vamos usar pecado para pecado, que pecado não é doença, que pecado é pecado. Nós não vamos relativizar a verdade, nós não vamos dourar a pílula, nós não vamos fraquejar na busca de levar as pessoas ao pleno conhecimento da verdade. Mas nós vamos entender assim, que nós não vamos levantar outros escândalos. Porque você tem que se vestir assim, porque você tem que usar o cabelo assado, porque você tem que participar das reuniões da igreja pelo menos 4 vezes por semana. Você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer isso, você tem que fazer tal coisa. Estamos tão acostumados a tratar com o comportamento das pessoas que nós não chegamos na raiz. As pessoas, você tem que parar de ir lá, tem que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Quando na verdade o problema é o coração que precisa de Jesus. Quando uma pessoa tem Jesus, seus hábitos irão mudar. Elas irão ser transformadas pelo Evangelho. Mas você fica criando costumes, usos, regras religiosas. A pessoa mal entra na igreja, você já pergunta para ela: você é arminiano ou você é calvinista? Eu nem sei o que é isso. Você é supralapsariano ou você é infralapsariano? Você é dicotomista ou você é tricotomista? Ficamos criando tantas barreiras. Você é amilenista, pós-milenista ou pré-milenista? É pré-milenista histórico ou é pré-milenista dispensacionalista? Um monte de conceitos. Talvez você não fale para a pessoa assim de usos e costumes, mas fica criando um monte de barreiras. Quando nós precisamos falar de Jesus, da cruz, da ressurreição, da ascensão, da realeza de Cristo, da transformação que Cristo fez e faz em nossas vidas. Faça tudo por causa do Evangelho. No versículo 23, Paulo fala: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Antes ali no final do 22, ele fala assim: fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Paulo sabia que não seriam salvos todos. Paulo sabia que Deus tem um povo eleito. Mas Paulo fez tudo para com todos, para salvar o máximo de pessoas possíveis. E é isso que nós temos que fazer.
fazer o máximo que nós pudermos para tornar a mensagem cada vez mais acessível para mais pessoas, uma palavra simples, clara, objetiva, que fale de um coração que foi transformado por Jesus. É isso que as pessoas precisam. As pessoas precisam do evangelho que salva. Então faça tudo o que você puder e com todos para alcançar corações. É isso que Deus está nos chamando. Fazer tudo por causa do evangelho. Quando você pensa num atleta olímpico, ele treina por anos, ele renuncia a prazeres, ele ajusta a rotina. Tudo por causa da medalha. É só você assistir um documentário do Michael Phelps. É isso? É Michael Phelps? É, né? E você vai ver o quanto que esse homem se empenhou para fazer as conquistas que ele fez na natação. Paulo renuncia a tudo por algo infinitamente maior, a salvação de almas perdidas. Paulo não buscava glória para ele, o orgulho, o nome dele ser lembrado, ele ser considerado o melhor dos apóstolos. Ele tinha como objetivo salvar pessoas, salvar alguns. Nós devemos participar do evangelho. E participar do evangelho é levar a salvação a pessoas que precisam de conversão. Então avaliemos, meus irmãos, as nossas prioridades. Onde está o evangelho na nossa vida? O evangelho não é um monte de conceitos ou regras que Deus fez para você seguir, para você ser o certinho. O evangelho é a mensagem da vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte, sobre o mundo, sobre o eu. O evangelho é a palavra de vitória que foi declarada a nós. Onde está essa palavra? No seu coração. Para onde ela foi? Para onde foi os olhos do Senhor tocando a tua alma? Para onde foi as palavras de vida eterna que aqueciam teu coração? Para onde foi o toque na orla das vestes de Jesus que cura, que salva, que santifica, que transforma? Onde está Jesus? Onde está o teu coração? Onde está o evangelho no nosso coração? Precisamos investir a nossa vida em nos doarmos para a glória de Cristo, em alcançarmos pessoas, investir tempo, recursos, o nosso talento. Participe da missão. Saiba que você é um missionário. Se você não é um missionário, você precisa de Jesus. E Jesus está de braços abertos para te fazer um missionário. Jesus vai dizer para você: eu te farei um pescador de homens. Certo? Então, meus irmãos, nós precisamos ser guiados pelo propósito. Fazer tudo por causa do evangelho. Nós precisamos renunciar, muitas vezes, nossas liberdades, nossos direitos, nossa segurança. As palavras de elogio das pessoas, nós vamos ter que rejeitar. Nós precisamos recuperar, meus irmãos, a paixão evangelística. A paixão de levar pessoas a Cristo. Se algum tempo atrás houveram pessoas que estavam assim determinadas a ter grupos de estudo e elas foram impedidas de continuar porque foi centralizada as coisas em uma só pessoa. Está na hora de você pensar que a vida cristã não é para se centralizar em uma só pessoa. Não existe um sumo sacerdote André aqui em cima do púlpito. Eu sou uma ovelha de Cristo como vocês são uma ovelha de Cristo. E todos nós somos chamados a partilhar o evangelho de Cristo.
Todos nós somos chamados a anunciar as boas novas do reino. Seja flexível com as pessoas sem perder a essência do evangelho. Missionário inglês, britânico, chamado Hudson Taylor. No século XIX ele foi para a Índia, ele foi o fundador da missão na China, perdão. E então, ele foi criticado pelos missionários ocidentais, porque o que ele fez? Ele deixou crescer o cabelo, trançou o cabelo como os chineses, e vestiu-se com roupas típicas da China, e até adotou a dieta dos chineses. E o pessoal da missão, os outros missionários, ficavam acusando ele de comprometer a sua dignidade e a sua identidade. Mas Taylor entendeu que para alcançar os chineses ele precisava remover as barreiras culturais desnecessárias. Ele não mudou o evangelho de Cristo, ele mudou a sua aparência e hábitos para que o evangelho fosse ouvido com menor resistência. Charles Kirk aceitou o desafio de entrar numa universidade americana cheia de opositores para anunciar Jesus e anunciar um modo de vida diferente. Nós precisamos entender que nós precisamos ir além. E precisamos ir para dentro da sociedade, para mostrar a luz do evangelho. Paulo disse: faço tudo por causa do evangelho. Que a nossa igreja seja marcada por essa paixão. A paixão por Jesus. A paixão por anunciar o evangelho. O evangelho é o poder de Deus. E você é um canal. E nós somos chamados a ser esse canal. Como diz a mulher samaritana, né? Ela foi até lá, se encontrou com Jesus. E depois ela levou a palavra da sua conversão, do confronto com a sua realidade, para vidas que precisavam conhecer. Uma cidade se converteu. E então ela foi um canal para aquela cidade. Deus te chama a ser um canal de bênção na vida dessa região, na vida do teu bairro, da tua escola. Deus te chama para isso. Que você tope o desafio e que você tenha coragem para anunciar o evangelho. Vamos nos colocar em pé para nós orarmos? Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de poder ouvir a palavra do Senhor. E de ver, ó Deus, o apóstolo Paulo deixando dos seus direitos, das suas prerrogativas e anunciando as boas novas da cruz de Cristo. Abençoe, ó Deus, em nome de Jesus, o nosso coração, para que nós possamos olhar para Jesus, que deixou os seus direitos, deixou os seus privilégios, e veio para nos buscar na nossa perdição, aonde nós estávamos, ó Deus, sem nenhuma condição de retornar, se não fosse pela obra do milagre do Senhor. Que a tua igreja em Francisco Beltrão seja um farol a iluminar essa cidade. Melhor, um reflexo da luz de Cristo. Seja, ó Deus, um espelho da glória